Exilados por Amor, Parte 3. Na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, Jesus, o arquiteto do planeta, desceu à Terra como havia prometido, para ensinar aos homens, com o exemplo da sua própria vida, o caminho para a regeneração de suas almas. O Messias já anunciado e esperado pelos povos desde as mais priscas eras, veio ao orbe para aproximar as criaturas sofridas e angustiadas do Criador do Universo. Capítulo 31. Os três andavam pela estrada poeirenta que levava a Jerusalém. No caminho, discutiam sobre aqueles em que segredo procuravam o Mestre. Pedro disse exasperado: Acho absurdo que o Rabi continue a recebê-los em horários tão inapropriados. Por que não vem até ele quando está pregando? Na hora em que precisa repousar, depois de longas jornadas junto às multidões, é que o procuram. E bem de madrugada. Não concordo e vou falar outra vez com o mestre. João, sempre amoroso, interveio. Pedro, sabe que Jesus jamais se negaria a atender quem quer que fosse a qualquer hora. Ele está sempre pronto a ajudar quem o busca. Pedro insistiu. Não concordo, João. O que pensa, Tiago? Tiago parecia distante e não respondeu. Pedro insistiu. E você, Tiago, o que acha? Tiago sorriu e disse: Acho que nunca compreenderemos totalmente as atitudes de Jesus. Elas sempre nos causarão surpresa. Vejam o caso de Judá, o jovem rico. É um exemplo de conduta para nosso povo. Cumpre a lei de Moisés e todas as orientações de nosso pai Abraão. Não há um sábado sequer que não seja o primeiro a chegar à sinagoga. Mesmo assim, Jesus não parecia completamente satisfeito com ele, pois pediu que vendesse todos os seus bens e o distribuísse aos pobres, e por fim que o seguisse. Nunca tinha escutado isso do mestre. Pedro ouvia atento. Depois de breve pausa, Tiago continuou. Agora, veja a diferença no caso de Zaqueu. A ele, o mestre não pediu nada. Justamente a ele, um cobrador de impostos. Há muitas coisas que não entendemos, Pedro. Não adianta, devemos segui-lo e aprender com ele, só isso. João concordou. Tem toda a razão, Tiago. Não podemos compreender tudo o que Jesus nos ensina, mas precisamos confiar nele. Sem saber o que argumentar, Pedro calou-se e os três seguiram pensativos o restante da longa viagem de Nazaré até Jerusalém. Ao chegar, uniram-se aos outros discípulos de Jesus, bem como aos demais que o seguiam. Enquanto isso, José de Arimateia, em sua mansão, caminhava de um lado para outro inquieto. Esperava com ansiedade por Nicodemos. Logo que Timóteo o avisou da chegada do amigo, José solicitou: Leve-o à sala central e peça que me aguarde. Já vou recebê-lo. E sirva-nos algo bem fresco. Está muito quente hoje. Timóteo saiu imediatamente e conduziu Nicodemos à sala principal. A imensa propriedade ficava no alto de uma colina. Da rua era possível observar as lindas colunas dispostas uma ao lado da outra, com perfeição e harmonia, ao melhor estilo arquitetônico romano. Os belos jardins que circundavam a residência também seguiam a tendência das mais exuberantes mansões romanas. Na realidade, embora fosse judeu, membro de uma das famílias mais importantes, tradicionais e influentes de Jerusalém, José gozava de alto conceito junto aos dominadores da Palestina. Quando Pilatos assumira seu cargo como governador da Judéia, fora levado a procurar por ele, dados o prestígio e o poder que fruía perante os conterrâneos.
Sua riqueza e sua influência eram amplamente conhecidas pelas maiores autoridades de toda a Palestina. Tão logo o conhecera, Pilatos se encantara com o hebreu. José de Arimateia era um homem de aparência impecável, elegante e de porte atlético. Além do mais, tinha uma fluência verbal invejável e era possuidor da inteligência brilhante, o que o havia tornado um dos mais bem-sucedidos negociantes da Judéia. Dispunha de uma frota de barcos que faziam comércio com diversas cidades ao longo do Mediterrâneo, e inclusive com regiões mais distantes como a Gália e a Britânia. Como tivesse grande habilidade com as palavras, ele se destacara como admirável contador de histórias, narrando suas façanhas e experiências através de terras longínquas, quando com apenas 2 barcos pequenos iniciara suas atividades e a expansão dos negócios da família. Pilatos o admirara imediatamente e nascera entre eles sólida amizade. Assim que lhe fora possível, promovera José de Arimateia a uma espécie de embaixador de exportações, concedendo-lhe exclusividade no comércio de estanho com as regiões sob o controle de Roma. Nem bem o jovem Timóteo tinha deixado Nicodemos acomodado, José entrou, fechou a porta e, cumprimentando o amigo, perguntou: Então, esteve novamente com o mestre? Sim, estive com ele de madrugada. E dessa vez, sobre o que conversaram? Sobre muitas coisas, José, mas a maior parte não consigo entender. Jesus me faz sentir tão pequeno e ignorante. É verdade. Tudo o que conhecemos se torna insignificante em sua presença. Toda a sabedoria dos nossos antepassados se reduz a nada em sua harmoniosa, luminosa companhia. Para mim, José, basta estar com ele. Como é doce ficar ao seu lado. Como me sinto venturoso e feliz. Os momentos que passei com Jesus até agora, apesar de breves e fugidios, foram os mais jubilosos de minha vida. Quanta sabedoria em suas palavras, quanto amor em seus olhos. Não deixo de pensar em seu olhar um instante sequer. Desde que o vi pela primeira vez, que meus olhos viram o olhar de Jesus, nunca mais fui o mesmo. José ajeitou-se na cadeira, ouvindo o amigo com atenção. À primeira pausa de Nicodemos, ele disse: Sinto-me da mesma forma. É tão bom estar com o mestre. E suspirou profundamente. Pena que não possamos encontrá-lo mais frequentemente. Tenho pensado sobre isso, José. Incomoda-me ver Jesus às escondidas, como se ele fosse um ladrão. É muito constrangedor. José fitou o amigo com um olhar triste e considerou. E o que podemos fazer? Eu também penso muito nisso. Mas, se nos expusermos mais do que já o fazemos, correremos sérios riscos. Muitos no Sinédrio andam fazendo perguntas sobre os possíveis seguidores ocultos de Jesus. Existem rumores de que há alguns de seus membros que lhe dedicam simpatia. Não, Nicodemos, infelizmente, não há nada que possamos fazer. É muito arriscado. Se descobrirem que somos seguidores dos ensinamentos de Jesus, perderemos tudo o que temos. Tudo. Fez-se abrupto silêncio quando Timóteo entrou, trazendo um refresco para o dia quente e que já ia adiantado. Assim que o rapaz saiu, Nicodemos perguntou: Ele sabe de algo? Não, ninguém em minha casa suspeita de nada. Não desconfio nem de longe. Nem mesmo Sara? Muito menos ela. Sabe como a família dela é apegada às tradições. Não posso permitir que ninguém descubra. Seria um desastre para mim. Você me compreende, não é? Claro, José. Em sua posição, seria absolutamente desastroso. Alguém com o seu poder e a sua influência, que pela própria situação já tem alguns rivais gratuitos,
de imediato os teria como inimigos. Pois é, também penso assim. Infelizmente, não há o que fazer. Teremos de continuar encontrando-o às escondidas. Entretanto, deixar de ouvi-lo falar e falar com ele, isso eu não vou fazer. Para mim, ninguém jamais falou como Jesus. Sinto-me verdadeiramente mais perto de Deus quando estou em sua companhia. Os dois prosseguiram em animada palestra, trocando impressões sobre os ensinamentos essenciais daquele que ambos reconheciam ser o Messias prometido. Algumas semanas mais tarde, José, ao retornar de viagem que realizara até a Fenícia, foi informado de que Jesus estava em Cafarnaum. Fazendo uma parada não programada na região, dirigiu-se ao lugar onde esperava ver o Nazareno. Não teve dúvida. Dispensou todos os servos e empregados, dando-lhes um dia de folga. Depois trocou suas vestes elegantes e sofisticadas de ancião judeu pelas roupas rotas que comprara de um mendigo, e usando pesada túnica que lhe escondia a cabeça, buscou o local onde soubera que Jesus estaria. Cercado por grande multidão, o mestre do alto de um monte falava ao povo. Assim que José o localizou, enfiou-se no meio do povo, procurando chegar o mais perto possível. Não conseguiu ficar muito próximo, mas podia vê-lo ao longe e escutar claramente as suas palavras. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enlevado, José de Arimateia, anônimo entre a multidão, bebia sofregamente cada palavra de Jesus que lhe ressoava profundamente no coração.